Boa noite, mais uma vez estamos online num programa de oração. Obviamente não é da maneira que nós desejamos, mas ainda assim é uma oportunidade de que a gente esteja diante de Deus com as nossas orações e ao mesmo tempo gastamos um pouco de tempo em relembrar as questões básicas daquilo que falamos no domingo, como de costume fazemos. Portanto, vamos orar, pedir a bênção de Deus sobre esse tempo que nos está em diante. Nosso Pai, nosso Deus, somos gratos ao Senhor pelo Teu cuidado, somos gratos pela Sua graça que foi estendida até nós, somos gratos por essa noite, por esse tempo. Pedimos que o Senhor nos abençoe e nos dá a graça de qual precisamos para desfrutar da Sua presença, das orações e da Sua palavra. Em nome Muito bem, vamos cantar um hino 17. Eu sei que a minha voz não é uma das melhores e os irmãos, com certeza, muitos devem cantar muito melhor do que eu, mas por hora só tenho eu aqui cantando, então vamos ter que ir assim mesmo. Mas os irmãos cantem em suas casas, sente-se à vontade. Vamos lá, hino de número 17. Seja louvado o Deus Supremo, Deus adorado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre fiel. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus adorado em Israel. Louvor perene, só Deus merece. Cantai, não cesse o seu louvor, de todos seja sempre exaltado, e cante a igreja com terno amor. Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus adorado em Israel. Amém? Nós vamos fazer a leitura de Atos capítulo 23, de versículo 1 até versículo 11, que foi o trecho que nós fizemos a leitura no domingo que se passou. Atos capítulo 23, de versículo 1 a 11. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: Varões e irmãos, tenho andado diante de Deus com toda boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Anania mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse: Paulo, Deus há de ferir-te parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me. Os que estavam ao seu lado disseram: Está injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduqueus e outra de fariseus, exclamou: Varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos somos julgados. Ditas essas palavras, levantou-se grande dissensão entre fariseus e saduqueus, e a multidão se dividiu. Pois os saduqueus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozeria, e levantou-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendia dizendo: Não achamos nem neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tinha falado?
Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, pois de modo que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Amém. Meus amados, Paulo continua a sua jornada de testemunhar sobre nosso Senhor Jesus Cristo em circunstâncias diferentes do normais, no sentido que ele estava já inquirido, acusado por algo que ele não fizeste. O apóstolo Paulo ele tinha voltado do mundo gentílico, onde pregou o evangelho por alguns anos, e voltou a Jerusalém para a celebração da Páscoa. E o que acontece é que, ao chegar lá, os seus inimigos tentaram encurralar o apóstolo Paulo para matá-lo. O apóstolo Paulo faz o que depende dele para mostrar sua inocência, mas, no entanto, acaba sendo levado pela multidão. Ele faz o seu primeiro discurso diante de toda a multidão e assim testemunha do seu encontro com Cristo ressurreto e como isso transformou a sua vida, e fala sobre o seu ministério no mundo gentílico. E então eles acabam de ouvir naquele momento, e é preciso que a guarda romana o tira do meio da multidão para o proteger. Ao saber que ele é romano, recebe um tratamento diferenciado, e isso faz por onde, em segunda instância, ele acaba precisando testemunhar diante das autoridades eclesiásticas de Jerusalém da época, o que inclui sumo sacerdote e outros grupos que compõem o sinédrio, fariseus, saduqueus e assim por diante. E veja que toda essa situação de fato levou o apóstolo Paulo a pregar diante de categorias de pessoas que de outra forma ele não teria essa possibilidade. Então falamos nós como interessante que Deus conduz as circunstâncias, mesmo aparentando e sendo injustas, mas que, no entanto, o intuito e o propósito é para que a mensagem seja levada a qualquer custo a essas pessoas. E sabemos que Deus faz custos enormes quando se trata da salvação das pessoas, o que de fato provou em Jesus Cristo. Jesus morreu pelos nossos pecados, foi o mais alto custo pago. E Jesus sempre nos deixa aqui como igreja testemunhar, e em vários casos isso envolve sacrifícios. E dessa vez Paulo precisou passar por isso para poder ter essas oportunidades. E aí se encontra ele diante do sinédrio, e ele tem uma apresentação a priori, introdutória, bastante educada, onde ele mostra toda a sua todo o seu carinho e amor para com os judeus. Ele chama eles de varões e irmãos, onde ele mostra que respeita as autoridades, e irmãos que se faz uma com eles. E Paulo fala que ele andou diante de Deus em toda a consciência. Em outras palavras, aquilo que ele estava fazendo, o que se dava na vida dele, não era algo alheio, não era algo que escondia de alguma forma alguma atitude contrária ao povo judeu, mas pelo contrário, ele andava diante de Deus, Deus estes que eles mesmos estavam clamando, e andava com a consciência, boa consciência, uma consciência limpa, no sentido que não tinha nada a esconder, e aquilo que ele dizia era de fato que ele entendeu a vir de Deus. Mas quando ele fala isso, surpreendentemente, em vez de gerar alegria e atenção por parte das autoridades, gera uma ação contrária, onde o sumo sacerdote ele manda um dos seus súditos para bater na boca do apóstolo Paulo. Atitude essa que surpreende até então, porque isso não competia com a atuação deles conforme a lei. Não havia nada que justificasse isso, pois Paulo não blasfemou, Paulo não disse nada que os desabonasse. No entanto, creio que quando Paulo fala que andou diante de Deus na boa consciência, isso ataca a própria consciência deles. Faz eles se sentirem como, primeiro que eles não aceitaram o testemunho dele, e mostra que ele já era adversos a eles, por saberem, no entanto, que ele estava pregando a Cristo.
mas ao mesmo tempo talvez isso seja uma maneira de eles mostrar que a consciência deles não era limpa, que eles não andavam diante de Deus em boa consciência, e isso mexia com eles, isso soava como uma acusação dentro do coração deles. E muitas vezes, quando nós damos nosso testemunho, só de falar daquilo que fazemos, isso acusa, traz aquela inquietude por parte daqueles que dentro deles sabem que não estão servindo a Deus. E às vezes não precisa dizer nada demais, apenas testemunhar da sua vida. E Paulo, ele reage a isso, chamando o sumo sacerdote de parede branqueada. Em outras palavras, chamando ele de falso. E chamando não somente ele, como outros de falsos, mostrando que de fato eles não andavam em boa consciência. E de que ele estava sentando lá, alegando a lei, porém atuava contrário à lei. E Paulo estava certo no seu argumento. Porém, há uma distinção em estar certo no seu argumento e na sua percepção daquilo que estava acontecendo, e estar certo em sua atitude. E muitas vezes nós achamos que por estar certo no argumento estamos necessariamente certos na maneira que agimos, e não é a mesma coisa. Porque logo em seguida ele é indagado quanto à questão de ele falar contra o sumo sacerdote, que era, no entanto, uma autoridade, independente se ela estava servindo a Deus ou não naquele momento. E ao Paulo ser indagado sobre isso, ele responde: meus irmãos, eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Pois está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Então Paulo imediatamente, ele acusou ele de agir contra a lei, mas Paulo volta atrás e mostra que ele respeita a lei e age contra a lei, e mesmo quando fez algo errado, ele mostra: eu sei a lei e portanto me arrependo, porque não estou agindo contra a lei. Mais uma vez, uma lição que eles deveriam também, diante da lei que estava alegando, se arrepender das suas obras e das suas atuações. E Paulo, que bonito, a ser confrontado, imediatamente ele não fica discutindo, argumentando se está certo ou se está errado, ele simplesmente diz: está escrito, eu não sabia, porém eu me arrependo. Então, essa aqui é uma atitude, meus amados. Muitas vezes nós, como líderes e cristãos, nós erramos. E às vezes recebemos uma exortação por parte dos outros e a gente tem que saber quanto está certo. E quando está certo, independente se eles estão certos em suas vidas ou não, mas a gente tem que saber quanto aquilo que é apontado se ficou certo quanto ao nosso lugar, e ser capaz de reconhecer e mostrar que temos apreço pelo que está certo e se arrepender. E Paulo faz isso mostrando mais uma vez que ele era conhecedor da lei e não agia contra a lei. E isso mostrava mais uma vez que ele estava lá sendo acusado de algo que ele não fazia. E depois disso, Paulo fala uma frase que insera de fato a sua atuação diante do Sinédrio. Paulo era bastante inteligente, mas além da sua inteligência era guiado pelo Espírito Santo, e ele percebe, ele sabe do que Sinédrio era feito, sabia suas diferenças, e Paulo vai direito ao ponto, que era, no entanto, a centralidade da mudança da sua vida, que foi o encontro com Cristo ressurreto, mas ele coloca as coisas de uma maneira que faz eles mesmos estar em contrariedade e a se mostrar até diante das autoridades. Então, nem eles mesmos sabem por que está lá. Não há, de fato, uma acusação plausível. E Paulo diz: varões irmãos, versículo 6, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Eu estou aqui, afinal das contas, o cerne de tudo e a fé na ressurreição dos mortos, que envolve naturalmente, Paulo falava da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E era exatamente isso que eles não aceitavam. É claro que, além da teologia, que os fariseus acreditavam em ressurreição e os saduqueus não, havia algo pesado nisso. Porque a ressurreição desmontava toda a não crença deles na pessoa de Jesus como sendo o Messias. Lembrando que quando Jesus ressuscitou,
os sacerdotes pagavam dinheiro para os soldados para dizerem que o corpo de Jesus foi roubado. Então, a ressurreição era um ponto central, porque se Jesus ressuscitou, então quem ele diz que era de fato. E, portanto, não havia mais argumento para que eles não se submetessem a ele, acreditassem nele e o seguissem. Mas como o coração deles estava bastante pedrificado e contrário a Jesus, eles não poderiam aceitar esse fato. Eles negavam a ressurreição do próprio Senhor Jesus Cristo. E o próprio Paulo, em Argumentos e Teologia, negava, no entanto, que Jesus era o Messias, até o ponto que ele não se lidou com a teoria desse fato, mas ele se lida com a própria pessoa de Jesus. E então Jesus aparece ao apóstolo Paulo e a vida dele dali para frente muda. Ele não tem mais como ser o mesmo, ele não tem mais como argumentar, porque o fato está diante dos seus olhos. E a ressurreição é o fato que de fato transforma nossa vida e deve mexer com os nossos caminhos. E perguntamos nós no domingo se você acredita de fato em Jesus, em sua ressurreição, e se a ressurreição de Cristo é uma realidade para você ao ponto que sua vida ela tornou do pecado para viver para Deus, de que a sua vida agora se consuma na presença de Deus, seguindo a sua vontade. E isso você deve se perguntar, porque se sua vida ela não mudou, então a sua fé na ressurreição de Cristo tem suas falhas. E depois que Paulo diz isso, o Sinédrio entra em debate. Os saduqueus, por um lado, que não acreditavam em ressurreição, os fariseus acreditaram, e dali para frente não há mais conversa. Os fariseus mostram, afinal das contas, nem nós achamos nada de errado no Paulo, porque afinal das contas ele fala uma coisa que nós mesmos acreditamos. E com isso insere-se esse episódio. Mas isso não significa que com isso Paulo ganhou a batalha, com isso não significa pronto, agora vou ficar livre. E a gente percebe em versículo 11 que a grande questão não era para Paulo provar que está justo e sair, no entanto, entre aspas, da prisão, mas Deus havia outro propósito com ele. Em versículo 11 diz que o próprio Senhor aparece para ele e diz coragem, pois de modo que testemunhasse a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também vai testemunhar em Roma. O que mostra que Deus estava andando com o apóstolo Paulo, levando o apóstolo Paulo de instância em instância para que testemunhasse sobre Cristo. E a maneira de levar o apóstolo Paulo ao César e a Roma era através dessa prisão, e mediante qual Paulo haveria de testemunhar diante de vários grupos de pessoas que não teria possibilidade se fosse em outra condição. Então veja que aquilo que acontece na nossa vida, mesmo sendo injustiças ou coisas negativas, não são coisas que de fato têm a última palavra, ou Satanás está em controle e destrói a nossa vida, mas é por trás delas o próprio Deus que tem um propósito muito maior. E na verdade Deus usa essas coisas, ele é muito maior do que o sofrimento, do que a injustiça, e de fato ele nos conduz para pregar o seu evangelho. Por isso que apesar de notícias mas aparecerem, apesar dos sofrimentos e injustiças ser motivo de tristeza no primeiro momento, a gente deve olhar como podemos testemunhar sobre Cristo. O que Deus quer conosco nessas situações, e o que Deus está apontando, porque há algo muito maior por trás disso. E aí, a palavra que nos resta é o que Jesus disse para o Paulo: coragem. Não se desanime com as situações aparentemente alheias e que traz notícias desagradáveis. Tenha coragem. Deus está em controle da sua vida e testemunha sobre Jesus Cristo. E é isso que Jesus havia de dizer para Paulo: Paulo, você vai testemunhar de mim em Roma. Em outras palavras, como isso, Paulo, tu não vai sair agora não vai sair ileso. Embora acabou essa reunião, você ainda vai continuar e vai chegar em Roma preso mesmo. Então veja que a questão aqui não era mais de está certo ou errado, de quantos argumentos, mas o que conduzia essas coisas era Deus e seu propósito.
Então, lembrando, meus irmãos, que nós estamos nessa pandemia bastante temerosos e às vezes com medo de que vai acontecer, parecendo que isso tomou conta de tudo e guia tudo o que acontece. Mas devemos nos lembrar que Deus está no controle da nossa vida, dos seus servos, e até essas coisas Deus usa para o seu propósito. É por isso que devemos observar qual é a vontade de Deus para a nossa vida nesses momentos. Como Deus quer que nós testemunhamos a Ele nesses momentos, e esse deve ser a nossa preocupação, pois de outras coisas Deus mesmo cuida. Amém? Muito bem, eu gostaria que nós oremos, e é claro que temos vários motivos, eu vou fazer uma oração, quanto a isso os irmãos podem orar, eu quero apenas lembrar alguns. Dona Dalva ainda está hospitalizada, mãe do pastor Marcos, orar pela recuperação dela. A Jane, se eu não me engano, ela testou positivo e eu não sei ainda como ela está se sentindo, mas orar pela recuperação dela, obviamente, e por aqueles que se encontram em situações complicadas. Orar pelo país, orar pela toda essa situação mundial, pela igreja, pelos missionários. Esse mês é um mês de missões, então vamos orar por isso. E por outros motivos que os irmãos têm, agradecer a Deus também por aquilo que Ele fez na sua vida, na minha vida. E um dos grandes motivos de agradecimento é que a nossa igreja abriu para se reunir fisicamente, e damos graças a Deus por isso. Então, vamos orar e com isso nós encerramos a nossa transmissão por hoje. Nosso Pai, nosso Deus, agradecemos ao Senhor pelo Teu cuidado, agradecemos pela Sua palavra, pedimos que ela se faz viva e eficaz na vida de cada um de nós. Pai, nós Te damos graças porque o Senhor está em controle de todas as coisas e as conduz conforme a Sua vontade. Nos ajuda a enxergar a Sua vontade nesses tempos e agir coerente com ela. Abençoe os nossos irmãos em Cristo que foram contaminados pelo Covid, que o Senhor tenha misericórdia deles, se for da sua vontade, que eles recuperem a sua saúde. Nos lembramos de Jane, da Dona Dalva e outros que estão nessa situação. Abençoe também aqueles que perderam algum querido nesses tempos, que o Senhor lhes dá o conforto de qual eles estão necessitando. Abençoe os seus missionários, aonde eles se encontram, com toda a sua graça no exercício dos seus ministérios. Abençoe esse mês de missões para que as igrejas refletam sobre o seu envolvimento missionário com as nossas agências, com os missionários, abrindo o leque, as portas para receber e apoiar mais missionários. Abençoe também o nosso Brasil com sua graça em se lidar com toda essa pandemia. Abençoe o povo e abençoe toda essa situação mundial, que o Senhor, com sua misericórdia, nos ajuda a passar bem desse momento, da sua graça aos cientistas quanto a uma vacina, mas acima disso, pedimos que as pessoas se voltem para Ti em arrependimento, reconhecendo a Sua soberania e confiando suas vidas a Ti. E nós entregamos tudo isso nas Suas mãos, em nome de Jesus. Amém.